Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual da nossa casa querida, a casa da nossa irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa, e nesse mês de março os nossos encontros terão como tema central Aos pés do monte, meu coração se renovou. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem estará conosco é a nossa companheira Paula Reis, que falará para nós sobre o capítulo 8, nos seus itens 20 e 21. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Antes de passar a palavra para Paula, vamos fazer a nossa leitura e a nossa prece. A leitura de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, na lição 44, que se intitula O Cego de Jericó. Dizendo, que quer dizer? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Essa passagem está em Lucas, capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares, em face de tão insistentes rogativas. Tentam-no impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isso: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso, em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com o Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho, mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça. E possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Vamos orar, meus irmãos. Mestre amado, Senhor nosso, amigo e companheiro de todas as horas, queridos trabalhadores dessa casa querida, casa da irmã Rosa, que possamos receber, neste momento, a tranquilidade necessária, serenidade bendita, para estarmos em comunhão nesse momento, onde as palavras do nosso Mestre querido serão proferidas. Que possam adentrar cada lar, cada família, cada coração e se instaurar a paz, a tranquilidade e a serenidade. Que a nossa companheira Paula possa ser inspirada e intuída e que cada um
neste momento, conectado conosco, possa aurir as bênçãos que sobre nós caem diariamente. Querido Mestre, queridos amigos, nos amparem, nos protejam e nos deem olhos de ver, ouvidos de ouvir, nos intuindo e nos inspirando a cada momento. Fica conosco, querido Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então agora passar a palavra para a nossa companheira Paula Reis. Olá, amigas, olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro de corações aqui no canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Nessa oportunidade, onde refletirmos juntos sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os bons espíritos possam estar entre nós, nos envolvendo com suas vibrações amorosas e assim possamos permanecer conectados durante todo o nosso encontro. Hoje nós vamos conversar sobre uma mensagem que faz parte do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, que tem o título de Bem-aventurados os puros de coração, Kardec dedica a essa bem-aventurança que faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus fala a seus discípulos. E ele já começa, Kardec já começa o capítulo trazendo a passagem que Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, nos despertando para a necessidade, para a importância da pureza de coração para podermos entrar no reino dos céus. Então é um capítulo assim muito bonito, que nos traz muitas mensagens importantes e que trata das questões que nos prendem na nossa caminhada para Deus, nossas escolhas, nossos pensamentos. E é uma dificuldade ainda muito grande que nós temos, porque olhamos o mundo com o nosso olhar ainda muito ofuscado pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, por todas essas mazelas que ainda carregamos e que atrasam a nossa caminhada. E o capítulo fecha com as instruções dos espíritos e mais especificamente com uma mensagem, a última mensagem desse capítulo, que tem o título de Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Essa mensagem foi passada pelo espírito Vianney, o cura d'Ars. E é sobre essa mensagem que nós vamos conversar hoje. Essa mensagem foi passada em uma sessão mediúnica, ocorrida em junho de 1863, na Sociedade Espírita de Paris. Havia uma senhora cega e foi invocado esse espírito, o cura de Ars, que foi, na verdade, Jean-Marie Vianney, enquanto encarnado. Ele nasceu em 1786, desencarnou em 1859, portanto, ele foi contemporâneo de Kardec e 3 anos após o seu desencarne, ele já estava em condições de dar a sua contribuição na codificação da doutrina espírita. Mas afinal, quem foi o cura d'Ars? Antes de nós adentrarmos no estudo, na apreciação da mensagem que ele passa, vale a pena a gente estudar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a sua biografia, entender quem foi esse espírito enquanto encarnado, porque isso fala muito da mensagem que nós vamos estudar depois, Porque isso vai certamente nos ajudar com a personalidade que ele já trazia, o que ele quis dizer, os ensinamentos profundos que ele traz na sua mensagem. Então, o cura d'Ars, na verdade, o Jean-Marie Vianney, como já disse, ele foi o 4º filho de um casal que teve 7 filhos. Ele gostava desde muito cedo de frequentar a igreja, tinha vontade de ser padre, mas era uma família simples, de camponeses, todos trabalhavam na lavoura. E eles não gostaram muito, na verdade, o seu pai especificamente, não gostava muito dessa ideia dele querer ser padre,
porque era o caminho natural daquelas famílias que todos os filhos, todos contribuíssem na lavoura, porque era o ganha-pão deles, era o sustento das famílias. Então eles contavam com aquela mão de obra. Então o pai não gostava muito dessa ideia. Vianney só foi alfabetizado aos 17 anos. E não foi algo muito simples para ele, porque ele só falava um dialeto que era utilizado pelas pessoas daquela região. Ele não falava nem o francês. Então ele teve já uma certa dificuldade nesse momento da sua alfabetização. Mas ele tinha aquele desejo, ele demonstrava aquela vocação e, por fim, aos 25 anos, mesmo com toda a sua dificuldade, com a ajuda de um outro sacerdote, ele acaba conseguindo concluir o seu curso, né, a sua formação de padre. Porque, não obstante as suas dificuldades com a língua, com o francês já era difícil para ele, imagine o latim, os estudos teológicos, então toda essa questão de ordem intelectual eram bem desafiadoras para ele. Mas ele apresentava uma vocação, ele apresentava algo que suplantava essas dificuldades e então finalmente ele consegue concluir a sua formação. Pouco tempo depois dele ser ordenado, ele é designado como pároco de uma pequena aldeia pagã que se chamava Ars, que tinha apenas 230 habitantes, era bem pequenininha. Esse lugarejo já tinha uma fama por causa dos seus cabarés, das suas tabernas, seus bailes, as pessoas ficavam muito ali pelos bares, muito consumo de álcool, então já tinha uma fama essa aldeia. E ele então se dirige para lá. Ele vai, leva seus poucos pertences em uma carroça, leva vários livros e quando ele está já próximo de Ars, ele pede orientação a um menino que estava passando para que indicasse o caminho para Ars. E então o menino indica, assim, ele faz. E o Vianney fala o seguinte para ele: você me mostrou o caminho para Ars e eu te mostro o caminho do céu. Já aproveitando a oportunidade para já envolver aquele menino, para despertar as coisas de Deus, porque esse era o objetivo dele. Ele abraçou essa missão de ir para aquele lugarejo para fazer com que aquelas pessoas se voltassem para o caminho de Deus. E esse encontro do Vianney com esse menino, essa frase ficou tão, repercutiu tanto naquela cidade, foi algo tão marcante que até hoje existe ali uma escultura em bronze que retrata esse encontro do Vianney com o menino. A igreja local era muito precária. As pessoas que ali viviam eram assim miseráveis. E, como já disse, passava o seu tempo livre ali em tabernas, cabarés, ninguém frequentava a igreja. Eles também não tinham descanso de domingo, que seria assim um dia em que eles pudessem se dedicar às coisas de Deus, frequentar a igreja. E Vianney já começou aí batalhando para que eles conseguissem esse dia de descanso. E assim foi feito. Eles finalmente conseguem esse dia e a partir daí eles começam a frequentar a igreja, começam aos poucos a se envolver com as coisas da igreja. Daqui a pouco eles já estavam ajudando, inclusive na obra, na reforma, e assim Vianney consegue ir se aproximando daquelas pessoas. Então ele inicia a sua jornada árdua de oração, de catequese, de confissões, não só para o povo dali da região, essas 230 pessoas, mas também dos arredores. Muitos passaram com o tempo a procurar aquela igrejinha por causa da sua presença, né? Alguns relatos dão conta de que ele chegava a ficar até 16 horas no confessionário, atendendo a todas as pessoas que procuravam, mal se alimentava, era só o mínimo suficiente. Mas é o que ele considerava importante para a sua grande missão, levar o perdão e a misericórdia divina para os fiéis dali. Ele era muito humilde,
costumava dizer que era um cinzel nas mãos de Deus. Mas apesar de toda essa sua humildade que ele demonstrava, ele não conseguiu conter a sua fama. Isso aconteceu espontaneamente e logo se espalhou. Não era o seu objetivo, que era sim glorificar a Deus pela salvação das almas, né, conforme o seu entendimento. E ele considerava, inclusive, as curas que eram atribuídas a ele como algo secundário. Ele não queria essa fama. Ele ainda dizia assim, que era preciso curar principalmente a alma. E nessa mensagem que nós temos do Vianney, no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele demonstra, assim, se compadecer dessa senhora cega. Ele demonstra sua humildade, dizendo que não faz milagres, né? Aquela história de ser um cinzel nas mãos de Deus. Sem a vontade de Deus, diz ele, nada acontece, ele se colocando realmente como um verdadeiro servo de Deus. Então essa mensagem, que é muito bonita, que vale a pena se debruçar sobre ela, Vianney propõe que nós enxerguemos as coisas para além dos nossos olhos, com o olhar voltado realmente para as coisas de Deus, para a espiritualidade, compreendendo que a cura que precisamos não é algo que alguém vem fazer por nós, não é algo que Deus vai trazer para nós assim gratuitamente. E na verdade é algo que nós precisamos buscar dentro de nós. Ele diz assim num trecho da mensagem: nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me. Me faze que minha alma enferma se cure, antes que meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Ele continua: após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Então, quando ele diz, se for necessário que meu corpo seja castigado, na verdade ele fala isso, se for necessário para que a minha alma se eleve, é um entendimento pleno de que as expiações pelas quais passamos são consequência das nossas escolhas. Que se não forem encontradas respostas nessa oportunidade reencarnatória que estamos tendo, certamente há raízes em reencarnações pretéritas. Deus é amor, é misericórdia, sabedoria infinita. Deus não é justiceiro, mas é justo e bom. E essa justiça, esse amor, muitas vezes se manifestam em expiação, em dor. E é preciso ter resignação a partir do momento que a gente compreende esse mecanismo. Vianney aproveita a oportunidade em que ele está ali na Sociedade Espírita de Paris, em circunstâncias que fazem parte dos estudos da doutrina espírita, e ele fala sobre isso. Ele vai dizer assim: uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Como é difícil isso pra gente, né? Como é difícil a gente olhar para uma situação de dor, principalmente com um ente querido. Às vezes é mais difícil até do que com a gente mesmo. Como é difícil a gente olhar para isso como uma oportunidade de crescimento. E ele continua: lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar que se tornasse causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz. Então, meus amigos, à medida que nós vamos compreendendo que as nossas dificuldades,
que as nossas expiações são decorrentes dos nossos equívocos, vamos então entendendo o amor e a justiça de Deus. Quando nos dirigimos ao Pai com entrega, com fé, pedindo ajuda para suportarmos esses desafios, o auxílio sempre vem. É preciso entregar, é preciso confiar em Deus com resignação. Esse é o mecanismo para irmos nos burilando, nos melhorando cada vez mais. Esse é um entendimento importante que a doutrina espírita nos dá, um entendimento consolador. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós temos a oportunidade de escolher essas situações pelas quais iremos passar. Então, nós temos a consciência, apesar do véu do esquecimento que vem para nós, justamente para nos ajudar a não sucumbir, a irmos em frente. E Kardec pergunta ainda: não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como um castigo? E os espíritos respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao espírito, diz ele mais à frente, a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, meus amigos, Deus não nos impõe castigo algum. Tudo é regido por suas leis, que podem ser resumidas na lei de justiça, de amor e de caridade. E Kardec nos ajuda a compreender essa questão da justiça divina no seu livro O Céu e o Inferno, especialmente ali no capítulo 7, onde ele fala do Código Penal da vida futura. E nos mostrando que a justiça de Deus, sendo infinita, todo o mal e todo o bem que cometemos são levados em conta. Então, Kardec nos apresenta as 3 condições que precisamos cumprir, são 3 situações necessárias para que possamos apagar os traços das nossas faltas e as suas consequências. E essas 3 condições são as seguintes: o arrependimento, a expiação e a reparação. Vamos ver então o que essa obra nos fala sobre esses 3 pontos. O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias de reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é tomarmos a consciência do que aconteceu. A gente só se arrepende daquilo que a gente entende como erro. A partir do momento que a gente toma essa consciência, é o primeiro passo. E isso vai abrir caminho para o que vem depois. O segundo ponto é a expiação, que consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, seja numa nova existência corpórea, até que os traços da falta sejam apagados. Então nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas certamente será no momento mais oportuno, no momento em que tivermos as melhores condições de assimilar esse aprendizado. E por fim, a reparação do dano. A reparação consiste em fazer bem àquele que se fez mal. Quem não repara suas faltas nesta vida, por impotência ou má vontade,
encontrar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele e em condições escolhidas por ele mesmo, né, o livre-arbítrio, de maneira a poder provar-lhes sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhes fez mal. Então esse é um ciclo, né? Um ciclo profundamente justo e amoroso que precisamos percorrer para ficarmos, vamos dizer assim, quites com a lei. Sermos perdoados por um irmão a quem ofendemos, com quem cometemos algum erro. Isso é muito bom para quem perdoa, né? Não ter essa ferida, não ter essa mágoa no seu coração. Devemos perdoar sempre. Mas a gente infringe a lei de Deus. Então nós precisamos ficar quites com esta lei. Por isso que mesmo tendo sido perdoados, que é uma graça, né? Como os espíritos dizem, é preciso expiar e reparar. Então a resignação do espírito é muito importante nesse processo, é ela que vai abrir o caminho para o que vem depois. Mas, meus amigos, nem sempre a cegueira, como nós presumimos que seja a situação dessa senhora, da mensagem, presumimos que seja uma expiação, nem sempre ela é decorrente de uma expiação. Temos um exemplo no Evangelho, quando narra o evangelista João, que ele diz que Jesus, ao passar, vê um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntam: quem pecou, ele ou os seus genitores? Porque era assim que se pensava. Uma pessoa cega, alguém tinha uma culpa por isso. Ou o próprio cego de nascença, ou os seus pais. E Jesus explica que nenhum nem outro. Não era essa a situação em questão. Aquele homem estava ali em missão. Jesus então cospe na terra, faz um barro ali com a saliva, coloca nos olhos daquele homem, orienta que ele lave seus olhos e ele por fim acaba sendo curado. Então aquele homem não estava ali por expiação. Ele nasceu cego para dar o seu testemunho, para dar a sua contribuição ao cristianismo nascente. Temos também uma outra situação de cegueira bastante conhecida do cristianismo, mas já é uma cegueira da alma, não é uma cegueira física. Nos referimos a Saulo de Tarso, que era um doutor da lei, perseguidor de cristãos. Ele vai atrás de Ananias, em que estava em Damasco, a quem ele atribuía a responsabilidade por sua amada noiva ter sido convertida ao cristianismo. Ele então vai atrás de Ananias, mas no caminho de Damasco ele tem a visão de Jesus. Aquele brilho ofuscante foi demais para ele. Saulo acaba caindo do cavalo e Jesus faz aquela pergunta que nós conhecemos: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então é orientado pelo próprio Cristo a seguir o caminho de Damasco, a procurar Ananias, justamente aquele que ele estava perseguindo. E Ananias então o ajuda naquele momento, ajuda a retirar aquelas escamas que causavam a sua cegueira física, e ele vai então em busca do seu deserto interior, para que ele então finalmente despertasse da sua cegueira profunda da alma e se torne então um grande apóstolo do Cristo, um grande divulgador do cristianismo. E assim então temos esses três exemplos, né? Da cegueira física por expiação, a cegueira física como missão, e também essa cegueira da alma, que é na verdade a mais comum, a que atinge em algum grau a todos nós, à medida em que nos focamos tanto nessa vida material que ainda estamos vivenciando, né? Que tanto nos atrasa nessa nossa jornada. Então, meus amigos, a mensagem de Cura d'Ars, acima de tudo, é uma mensagem de consolo. Ele não consegue, né, recuperar a visão daquela mulher, ele não se sente em condições de recuperar a visão dela, que ansiava pela cura da cegueira, mas ele diz: espera e tem coragem.
Quantos de nós queremos nos libertar dos nossos vícios, talvez milenares, e ainda não conseguimos? Então, o consolo que ele apresenta para ela é aquela palavra de bom ânimo, de encorajamento, que nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Não resolve os nossos problemas que estamos enfrentando, que, como já vimos, são importantes, são, na verdade, alavancadores da nossa evolução espiritual. E os nossos problemas são internos, cabe a nós mesmos resolvermos. Mas esse consolo nos encoraja a seguir em frente, a sustentar na fé, a não desistir, a não voltar a cometer os mesmos erros. Por isso é tão importante. Ele diz ainda: tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. É a fé no Pai. É isso que ele quer ensinar para ela. E ele recomenda a oração, né, que é o que nos mantém conectados, o que permite as trocas fluídicas com a espiritualidade superior, que tanto nos ajuda, tanto nos ampara. É preciso, então, compreendermos as lições que existem por trás das nossas dificuldades, que são, na verdade, ponte para a nossa evolução. As provas podem ser duras, né? Podem ser difíceis, mas nunca são acima das nossas possibilidades. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que é a compreensão de que ninguém está condenado a sofrimentos eternos, ninguém é punido deliberadamente pelo Pai. E Curadar dizia que os nossos erros são como grãos de areia diante da misericórdia infinita do Pai, que seria um oceano de amor, um oceano, um mar de misericórdia. Nós, quando estamos mergulhados nos nossos problemas, normalmente a gente não consegue perceber isso, porque está ali muito próximo de nós. É preciso, às vezes, a gente se distanciar um pouco para termos a dimensão, a compreensão de tudo que está sendo encadeado naquela situação difícil que estamos vivendo. É preciso ampliar essa visão para além dos nossos olhos físicos. Às vezes estamos num estado de desequilíbrio tão grande que não conseguimos nem mesmo terminar uma oração, não conseguimos fazer essa conexão. Nesse momento é preciso parar, respirar, buscar ajuda sempre que necessário, para que aí sim a gente consiga buscar também esse auxílio do alto. Vianney continua: aqueles que são privados da visão deveriam se enxergar como bem-aventurados da expiação. Para a maioria de nós isso é muito difícil, né? Enxergar a dificuldade como algo que vai realmente nos fazer crescer, algo que é uma bem-aventurança. Mas espíritos já como Francisco de Assis já tinham essa compreensão, Francisco de Assis já percebia esse mecanismo, compreendia em profundidade, de tal forma que ele chamava a dor de irmã, a irmã dor. Ele já compreendia em profundidade esse mecanismo amoroso e justo do Pai. Curadar, esse espírito que trouxe ensinamentos profundos em sua mensagem, ele tornou-se um grande confessor. Interessante que ele tinha dificuldade com a língua, né? Com o francês, com o latim, mas ele tinha um desejo de servir e ele ouvia as pessoas, uma escuta fraterna, acolhedora, sem julgamento, uma escuta amorosa. Ele se tornou um grande confessor para muitos dos nossos irmãos católicos. Até hoje ele é considerado o maior confessor de todos os tempos. Chegava a ficar muitas horas no confessionário, 16 horas, comendo assim só o mínimo possível, mas ele queria atender a todos. Interessante que ele não concedia o perdão ao final da confissão deliberadamente. Ele só fazia isso quando ele percebia que aquela situação que a pessoa foi ali dividir com ele no confessionário, se aquilo tinha causado realmente algum ensinamento,
Se ele percebesse que a pessoa ia voltar a incidir no mesmo erro, ele não concedia o perdão. E ele ia assim como que acompanhando aquelas pessoas de forma que elas finalmente voltassem para o que era de Deus e não cometessem mais os mesmos erros. Quantas vezes, meus amigos, nós queremos fazer grandes coisas pelas pessoas, grandes gestos, quando na verdade a gente só precisa ceder os nossos ouvidos, a nossa escuta fraterna e com amor, né? Colocar amor naquele momento em que a pessoa está falando, que ela precisa ser ouvida. E às vezes só de falarmos, o nosso coração já alivia. A gente passa até a não enxergar o problema de uma forma tão grave. Por isso é tão importante nessa vida atribulada e corrida que nós levamos, ter esse tempo para também escutar o outro. E era o que Vianney fazia. Com o tempo, a sua paróquia foi desenvolvendo de tal forma que ele passou a receber peregrinos de toda parte, que buscavam nele esse acolhimento fraterno, aquela escuta amorosa. E isso fez com que aquele vilarejo se desenvolvesse e prosperasse. Os cabarés, as tabernas, tornaram-se hospedaria para os peregrinos. Até hoje, aquele lugar que deixou de ser uma aldeia, passou a ser, enfim, uma cidade que até hoje recebe peregrinos de várias partes do mundo. E não demorou muito tempo para que a pequena Ars passasse a ser considerada um grande hospital de almas. Curadars desencarnou no dia 4 de agosto de 1859 e essa data passou a ser dedicada à comemoração do Dia do Padre, a data em que ele desencarnou. Ele foi então beatificado, tempos depois, e hoje ele é considerado um santo, o São João Maria Vianney, para os nossos irmãos católicos. Um homem simples, verdadeiro servo do Cristo, agia como bom pastor que não deixava nenhuma de suas ovelhas para trás. Então, meus amigos, já caminhando para o final da nossa conversa, dessa nossa reflexão, é preciso buscar a cura das nossas mazelas, das nossas doenças, das nossas dificuldades dentro de nós. É preciso buscar isso dentro da gente. Ter os olhos abertos é despertar para uma nova realidade, a realidade dos ensinamentos de Jesus, aquilo que vai realmente nos levar ao reino dos céus. E isso não se dá a nível intelectual. Isso se dá em nível experiencial, é a nossa vivência, não é aquilo que nós aprendemos nos livros, é aquilo que a gente experiencia, aquilo que a gente vivencia, e é o que vai nos abrir as cortinas do que é verdadeiro, do que é de Deus. Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Há de chegar, meus amigos, o dia em que nós também teremos um coração tão puro que veremos a Deus. Mas não será com esses olhos físicos, certamente. Será uma aproximação tão grande, uma sintonia tão grande com o Cristo, com as leis do Pai, com o amor do Pai, que nós poderemos, assim como Jesus, dizer: eu e o Pai somos um. E assim, meus amigos, agradecemos por mais essa oportunidade e vamos encerrando a nossa participação, pedindo a Jesus que continue nos inspirando, que o nosso irmão Vianney, com sua profunda sabedoria, com seus exemplos de amor, possa também nos inspirar. E assim vamos passar para a nossa amiga querida Vânia, que vai fazer a prece de encerramento e de fluidificação das águas. Muita paz a todos e até uma próxima vez. Pai amado, Mestre Jesus, benfeitores da Casa da Irmã Rosa, nós agradecemos pela oportunidade que agora tivemos de relembrarmos as lições do Cristo através dessa doutrina consoladora.
E rogamos, Senhor, mais uma vez, que Maria, nossa Mãe bendita, visite todos os lares aqui na terra, levando sua luz, sua paz, enchendo a todos de esperança. Rogamos também a visita dessa Mãe misericordiosa a todos os enfermos, em suas residências, nos hospitais, acalmando assim os corações, levando alívio para as suas dores. Rogamos, Mestre Jesus, que nos auxilie para que possamos tirar todo o aprendizado que esse momento de pandemia nos proporciona e assim, na certeza do amparo de Deus, na certeza do amor de Jesus sobre todos nós e da assistência da espiritualidade amiga, nós damos por encerrado o nosso encontro de hoje e ainda pedimos que a espiritualidade amiga fluidifique as nossas águas, depositando nelas o remédio, o lenitivo para as nossas dores. Esteja conosco, Pai, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.